Meu nome é Jéssica Tomé e nesta aula veremos os conceitos de substância química e mistura. Vamos lá? Então, para entender a importância do conceito de substância química, nós veremos o que a química estuda. A química estuda a composição das substâncias químicas, as propriedades das substâncias químicas e as transformações que as substâncias químicas podem sofrer e suas condições para ocorrerem. Muito bem, mas o que é substância química? Substância química é a porção da matéria que tem características e propriedades bem definidas. Vamos ver um exemplo. Se nós tivermos um sistema, que é a porção da matéria escolhida para ser estudada, formado por ouro, nós veremos que o ouro possui características únicas que diferenciam ele de outras substâncias químicas. O que são essas características? São propriedades específicas da matéria, que podem ser ponto de fusão, ponto de ebulição, cor, odor, se o material é inflamável ou não, se o material é tóxico ou não. Então, o ouro ele vai ter características únicas que diferenciam ele. E todas as substâncias químicas são assim. Cada uma tem suas características específicas. Aqui eu citei algumas do ouro. O ponto de fusão, o ponto de ebulição e a densidade. E essas características, elas são usadas para diferenciar se nós temos uma mistura ou se nós temos uma substância pura. Certo? E o que é uma mistura? Uma mistura é um sistema formado por duas ou mais substâncias. Uma mistura ela pode ser heterogênea ou homogênea. Uma mistura heterogênea não possui as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Já uma mistura homogênea possui as mesmas propriedades em sua extensão. Vamos entender isso através de exemplos? Veja bem, nós podemos ter misturas sólidas, líquidas e gasosas. O meu exemplo de mistura sólida é o granito. O granito ele é formado por 3 minerais diferentes: o quartzo, a mica e o feldspato. A gente pode ver aqui na aparência do granito que nós temos espécies de grânulos que têm coloração diferente. Ou seja, esses pontinhos são quartzo, mica e feldspato. E eles têm propriedades diferentes. A mica tem suas propriedades específicas, como o feldspato tem suas propriedades específicas, e o quartzo também. Então, temos aqui uma mistura sólida heterogênea. Já o meu exemplo que eu trago aqui de mistura líquida é uma mistura homogênea. A gente pode ver que ela tem uma aparência homogênea e todas as suas características físicas aqui são uniformes. O meu exemplo de mistura gasosa é um balão cheio de ar. O ar também é uma mistura homogênea, possui as mesmas propriedades em toda a sua extensão e é uma mistura formada por oxigênio, nitrogênio e alguns outros gases em menor proporção. Vamos ver agora o seguinte. Essa questão de mistura ser homogênea ou heterogênea depende muito da escala que nós estamos usando. Veja bem, o sangue ele parece uma mistura homogênea. No entanto, se nós olharmos microscopicamente, ele tem características heterogêneas. O sangue é formado de diversas células. Aqui a gente tem as hemácias, essas células vermelhas aqui. E isso traz uma característica heterogênea ao sistema. Então, lembre, uma mistura ser heterogênea ou homogênea vai depender de que escala estamos utilizando.
Vamos ver mais alguns exemplos? O conceito de heterogêneo e homogêneo pode trazer algumas outras características. Se a gente tem um copo com água líquida e gelo, nós teremos um sistema de duas fases. Mas o que é uma fase? Uma fase é uma porção de matéria que tem características físicas bem definidas. Então, aqui nós temos esse copo com água líquida e gelo. Vejam bem, é a mesma substância, mas nós temos características físicas distintas. Nós vamos ter água líquida, que vai ser uma fase, e a outra fase é gelo, que tem uma característica diferente por ser sólido. Aqui eu trago mais um exemplo de mistura homogênea. O exemplo que eu trouxe antes já foi falado, a água com sal dissolvido. Nós temos também um exemplo de mistura sólida homogênea. Aqui, por exemplo, temos o bronze, que é uma mistura de cobre e estanho. Aliás, deixe nos comentários se você sabia esse conceito de fase, também a diferença entre heterogêneo e homogêneo, e se, por exemplo, você sabia que mistura de água líquida com gelo é uma mistura de duas fases. Gostaria de saber o que vocês já sabiam ou não. Então, reforçando, mistura homogênea, nós temos uma fase, mistura heterogênea, nós temos mais de duas fases. Aqui eu coloco mais um exemplo. Se nós tivermos um becker com areia, água e óleo, nós teremos três fases diferentes. Apesar da água e do óleo as duas no estado líquido, nós veremos que elas possuem propriedades físicas diferentes, elas não se misturam e por isso são duas fases distintas. Já a areia é uma terceira fase, e veja bem, não é cada grânulo de areia, cada grão, uma fase diferente. Toda a areia constitui uma única fase, então nós temos aqui três fases diferentes. Trazendo aqui mais alguns conceitos importantes. Conceito de solução aquosa. A substância que dissolve a outra é o solvente, por exemplo, a água que dissolve o sal. Já a substância que está sendo dissolvida é o soluto. Mais um outro conceito é a diferença entre líquidos miscíveis e immiscíveis. Líquidos miscíveis se dissolvem um no outro. Então, por exemplo, aqui de líquidos miscíveis é água e álcool. E líquidos immiscíveis são líquidos que não se dissolvem um no outro, como, por exemplo, a mistura que já nós vimos antes de água e óleo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Curtam, se inscrevam no canal. Bons estudos e até mais!